5 bebidas incríveis para eliminar gordura no fígado. Então, hoje nós vamos falar sobre remédios naturais, tratamentos caseiros que podem contribuir para que você limpe a gordura do fígado de uma vez por todas. Então, algumas bebidas podem te ajudar a prevenir e até mesmo a eliminar toda a gordura do seu fígado. Uma a cada 3 pessoas tem algum nível de esteatose hepática, que é o nome técnico da gordura no fígado, e a maior parte delas nem faz ideia que sofre desse problema, porque é um problema silencioso, que muitas vezes não tem sinais e sintomas. E essas pessoas, além de não saberem que tem essa doença, muito menos sabem dos perigos que ela traz. Então, esses dias mesmo, uma seguidora aqui do canal enviou um comentário dizendo que estava com cirrose e ascite, que é líquido na barriga, por conta da gordura no fígado, que pode, além da cirrose, também causar câncer. Então hoje eu vou te revelar bebidas que podem ajudar na reversão, na cura ou na estabilização e interrupção da evolução da esteatose hepática. A gente vai fazer uma contagem regressiva e a primeira bebida vai te surpreender, porque provavelmente você toma todos os dias, só que provavelmente toma do jeito errado. E eu também vou te mostrar uma bebida extra para ajudar a potencializar ainda mais o detox do seu fígado. Já vai escrevendo aí nos comentários, já vai escrevendo aí no chat, me contando se você tem ou não algum problema no fígado, tá bom? Então me fala aí se você tem gordura no fígado, se você tem hepatite, se você tem cirrose, e também aproveita para me contar de onde você me assiste, de que parte do Brasil ou do mundo você está me assistindo agora. Então vamos logo para a nossa quinta bebida, que é o suco de beterraba. O suco de beterraba, a gente já falou aqui, que ele ajuda na circulação, que ele ajuda a baixar a pressão, mas por que ele ajuda também a limpar a gordura no fígado? Porque ele é rico em betalainas, substâncias com ação antioxidante, ou seja, de eliminar, de combater o estresse oxidativo que gera o envelhecimento precoce das nossas células. Então, ele tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que são fatores presentes na esteatose hepática. Então, quando a pessoa tem gordura no fígado, obrigatoriamente ela tem mais inflamação e mais estresse oxidativo do que o ideal. Então, quando nós combatemos esses fatores, nós também estamos combatendo a gordura no fígado. Então, o suco de beterraba, ele pode melhorar a função hepática e também ajudar na desintoxicação. Qual é a quantidade que você deve tomar? De 1 a 2 copos por dia. Pode misturar com um pouco de suco de limão, pode colocar com um pouco de suco de cenoura, ou seja, bater a beterraba com a cenoura, pode colocar o suco de beterraba com o suco de meia laranja. Isso vai ajudar a limpar o seu fígado, ok? Quarta bebida é o suco de limão. O limão é rico em vitamina C e ácidos cítricos, que também tem ação antioxidante, que também tem ação anti-inflamatória. O limão estimula a produção de bile, auxilia na digestão, na desintoxicação e melhora a função hepática. Então, o suco de limão também é um grande aliado para combater a gordura no fígado. A minha dica de consumo é que você, pela manhã, em jejum, beba 1 copo de água com suco de meio limão. Isso aí vai trazer diversos benefícios para a sua saúde. Terceira bebida, pessoal, é o suco de couve. A couve é um vegetal crucífero, que é rico numa substância chamada sulforafano. E o sulforafano, ele ajuda muito na desintoxicação do fígado e na eliminação de gordura desse órgão. Além disso, a couve é rica em vitaminas, minerais, fibras, é anti-inflamatória, é antioxidante, então ela melhora a função hepática. 1 copo de suco de couve por dia é uma boa quantidade. Segunda bebida, mas antes eu peço que você curta esse vídeo,
Eu estou vendo aqui que tem muita gente online assistindo o vídeo, né, aqui comigo na live, mas tem poucas pessoas curtindo. O vídeo está com pouquíssimas curtidas. Então eu peço, por favor, que você deixe o seu gostei, que você interaja com esse vídeo, que você curta, que você dê o seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então, pessoal, a sua curtida tem o poder de salvar uma vida, tem o poder de ajudar uma pessoa a reverter a gordura no fígado dela. E eu não estou exagerando, não. Não estou exagerando, não. Essas bebidas podem ajudar bastante, demais, e podem ser o que estava faltando para uma pessoa finalmente se recuperar dessa doença tão grave, tão comum e potencialmente tão grave que é a gordura no fígado, a esteatose hepática. Então, obrigado pela sua curtida, obrigado pelo seu gostei. Vamos para a nossa segunda bebida, que é a água com gengibre. O gengibre ele é rico em gingerol, uma substância com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que contribui para reduzir o acúmulo de gordura no fígado. Além disso, o gengibre também melhora a digestão, ajuda na eliminação de enzimas, contribui para a produção de, ajuda na eliminação de toxinas, perdão, contribui para a liberação de enzimas que vão ajudar na nossa digestão. Então a água com gengibre pode ser água com gengibre mesmo sem ser o chá, pode ser o chá de gengibre de 2 a 3 copos por dia, também será um grande aliado no combate ao fígado. E a primeira bebida, pessoal, que eu falei aqui, quero ver se o pessoal vai adivinhar. É uma bebida que todo mundo bebe, mas muita gente bebe errado. Então, é uma bebida que, quando consumida do jeito certo, ela pode ajudar muito. Agora, quando ela é consumida do jeito errado, ela vai atrapalhar e vai, inclusive, levar a gordura no fígado, ser responsável pela gordura no fígado. Então, já escreve aí, dá o seu palpite. Que bebida é essa? Que é tão comum, que é tão popular, que todo mundo toma, que pode ajudar se tomada do jeito certo e que pode atrapalhar se tomada do jeito errado. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários qual é o seu palpite. Que bebida é essa que pode ajudar e pode atrapalhar e que muita gente toma todos os dias, geralmente pela manhã. Vamos lá, tá fácil, hein? Que bebida é essa, pessoal? Deixa seu palpite no chat, deixa seu palpite nos comentários. Enquanto isso, vou aproveitar a oportunidade para dizer que bebidas alcoólicas, pessoal, são extremamente prejudiciais para quem tem gordura no fígado. Então, sempre que a gente fala desse assunto, as pessoas perguntam: ah, doutor João, eu tenho gordura no fígado, eu posso tomar uma cerveja? Posso tomar um vinho? Posso tomar uma caipirinha? Posso tomar um coquetel? Pessoal, poder, você pode tudo. Agora, a questão é se você deve ou não. A questão é se essa é a melhor opção para a sua saúde ou não. Então, as bebidas alcoólicas, elas são extremamente prejudiciais para quem tem gordura no fígado. Para quem não tem gordura no fígado, elas também são. Agora, para quem tem gordura no fígado, que já está tendo o fígado agredido ali por um fator, quando nós introduzimos um novo fator de agressão, o fígado sente ainda mais. Pessoal, as pessoas estão dizendo aí chá de erva doce, a água, é claro, é muito importante, mas não é água. É uma bebida que a gente toma pela manhã, que se toma muito tarde, a gente fica sem dormir, que tem um gostinho meio amargo, dependendo do tipo de grão que é usado, uma bebida que a gente bebe quente, que a gente tem gente que bota leite, tem gente que bota açúcar, tem gente que bota canela. Ó, Elvira Reinaldo Café, Regina Celeste Café, Nira Salão Café. Pessoal, é isso, é o café. A cafeína e também uma outra substância chamada ácido clorogênico, que estão presentes no café, elas têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Reduz o acúmulo de gordura no fígado e tem um efeito protetor muito bom contra a esteatose hepática. Então, o consumo de café ele pode te ajudar a se prevenir dessa doença por conta dos antioxidantes, dos flavonoides, do tocoferol,
Então, se você tomar aí 1, 2 xícaras de café por dia, tá uma quantidade boa. Cuidado para não tomar muito próximo da hora de dormir, porque senão você pode ficar ligadão, muito acelerado, e isso pode prejudicar o seu sono. Agora, não coloque açúcar. E é por isso que eu falei que essa bebida, quando tomada do jeito certo, ela ajuda. E quando tomada do jeito errado, atrapalha. Por quê? Se você pega o café que tem ácido clorogênico, substâncias antioxidantes, flavonoides, tocoferol e tudo mais, substâncias boas para a sua saúde, para o seu organismo, se você joga açúcar lá dentro, enche de açúcar, esses benefícios vão ser anulados pelos malefícios do açúcar. Então você, em vez de estar consumindo uma bebida que vai te ajudar, você agora vai estar consumindo uma bebida que vai atrapalhar, que vai contribuir para o acúmulo de gordura no fígado, que é o café com açúcar. Então o excesso de açúcar, o excesso de carboidratos refinados são grandes vilões da gordura no fígado, ok? Então é por isso que o café deve ser consumido sem açúcar. Agora, doutor, não consigo de jeito nenhum tomar o café sem açúcar, é muito amargo, não dá para mim, o que eu posso fazer? Bota um pouco de canela no seu café, porque a canela vai dar uma amenizada no amargor e vai ficar mais fácil de você tomar o café. Quer uma outra dica para você? Quer uma outra dica? Existem 2 tipos de grão de café principais. Tem o grão Conilon e tem o grão Arábica, ok? O café Conilon é o grão utilizado para fazer o café pilão, para fazer esses cafés mais populares, digamos assim, o que as pessoas compram na maioria das vezes. E o café Arábica é o café utilizado para fazer um café mais, entre aspas, gourmetizado, um café mais premium, digamos assim. O café Arábica, o grão Arábica, ele é muito mais doce do que o grão Conilon. Então, pessoal, se você tiver a condição de adquirir o café Arábica, que sim, é um pouco mais caro do que o café Conilon, é mais caro, sim. Se você tiver a condição de adquirir o café Arábica, você vai consumir, vai experimentar e vai voltar aqui para mim me dizendo que não precisa colocar açúcar, porque o grão Arábica ele não é tão amargo e então a gente nem precisa botar açúcar, porque se botar açúcar vai até estragar o café de tão doce que vai ficar. Então essa é uma outra dica aí de consumo de café. Agora, pessoal, é a nossa bebida extra. Chegou a hora. Quem quer saber a bebida extra? O bônus que eu separei para vocês aqui, e eu já vou adiantando que é um chá muito tradicional, mas eu quero ver aí se vocês que estão me assistindo querem ou não querem o bônus. Então escreve aí no chat, escreve aí nos comentários quem quer o bônus. Enquanto isso, manda um abraço aí para Márcia Maria, Maria Ivete, Marisa Amorim do Rio de Janeiro, Vanderléia de Ouro Preto, Nira Salão, Amélia Morô de São Carlos, Marisa Teixeira, Márcia Maria do Recife, Cleudo Oliveira, Luciana Bastos de Goiás. Pessoal, vai compartilhando esse vídeo aqui também, tá? Eu vou falar o bônus para vocês, mas antes compartilhe esse vídeo. Manda esse vídeo para uma pessoa que você gosta, manda esse vídeo para uma pessoa que você quer bem, envia esse vídeo aqui num grupo de WhatsApp. Se você não quiser mandar no grupo de WhatsApp, manda para alguém que você sabe que gosta de café, mas que ama colocar o açúcar no café. Então, utilize esse vídeo aqui como uma forma de demonstrar o seu carinho, o seu amor e a sua preocupação por uma pessoa querida por você, ok? Então, em vez de compartilhar fofoca, notícia falsa, em vez de disseminar energias ruins, vamos disseminar energias boas. Vamos compartilhar saúde. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então, eu conto com você para a gente fazer essa mensagem aqui viralizar. E o nosso bônus aqui, pessoal, o nosso bônus aqui é o chá verde. O chá verde, ele é rico numa substância chamada epigalocatequina 3-galato, que reduz o colesterol, reduz os triglicerídeos, reduz o acúmulo de gordura no fígado, reduz a glicemia, tem propriedades antioxidantes,
anti-inflamatórias. Cuidado só para não tomar muito próximo da hora de dormir, porque ele também tem cafeína, então pode ser que você fique ligadão ou ligadona. Então, cuidado aí para tomar o chá verde na hora de dormir. 2 a 3 xícaras por dia é uma quantidade boa. Agora, pessoal, fechamos aqui. Vou recapitular. Nossas bebidas: suco de beterraba, suco de limão, suco de couve, água com gengibre ou chá de gengibre, café e chá verde. Essas são as 6 melhores bebidas para limpar a gordura no seu fígado. Agora eu pergunto para vocês, meus queridos seguidores, meus queridos inscritos, não sei se estão aqui pela primeira vez, não sei se estão aqui há mais tempo. Vou colocar aqui, inclusive, uma enquete perguntando se você tem gordura no fígado. Vamos ver o que o pessoal responde. Então, você me conta aí, você já me assiste há mais tempo, você, se é a primeira vez que está aqui, se caiu de paraquedas hoje, me conta aí nos comentários e também me responde a seguinte pergunta, pessoal. A pergunta é: o que você acha? A origem da gordura no fígado, ela é basicamente os seus hábitos, o que você come, se você faz atividade física, se você não faz atividade física, como é que está o seu peso. Então, é uma doença que está diretamente relacionada aos hábitos. Então, os hábitos são, ao mesmo tempo, a causa. Então, se você tem hábitos ruins, você vai ter gordura no fígado, e também são o tratamento. Se você tiver hábitos bons, se você eliminar a origem da doença, automaticamente você estará tratando a doença. Então eu te pergunto, o que você acha? Você que está me assistindo, seja novo aqui no canal, seja antigo aqui já na nossa comunidade, o que você acha? Você acha que essas bebidas que eu acabei de te contar, só elas, de forma isolada, sem nenhuma outra medida, elas são suficientes para eliminar a gordura no seu fígado? O que você acha? Qual é a sua opinião? Você acha que basta você tomar 2 xícaras de café por dia sem açúcar, que aí, um mês depois, você vai ter eliminado toda a gordura no fígado? Você não mudou nada. Você não mudou nada. Você continua comendo mal, você continua sedentário, continua obeso, você continua dormindo mal, se estressando, bebendo muito, fumando muito, mas está tomando ali 2 xícaras de café por dia. Você acha que isso vai ser suficiente para eliminar a gordura no seu fígado? Seja sincero comigo. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. O que você acha? Você acha que isso vai ser o bastante para limpar a gordura no seu fígado? Vamos ver o que o pessoal está achando disso, né? Quero ver, pessoal. Quero ver a opinião de vocês aí em relação a esse assunto. A Silvana Matheus está perguntando aqui onde comprar o café arábica. Silvana, qualquer mercado vende o café arábica, tá bom? Aliás, qualquer mercado não. Aqui no Rio de Janeiro, os mercados costumam ter. Não sei em outras regiões. Mas mercados grandes, supermercados, geralmente, costumam ter, sim, o café arábica disponível, tá bom? A Eunice falou aqui que tomar essas bebidas não é o suficiente. A Amélia Morô falou que também não é suficiente, que tem que mudar os hábitos alimentares. E, pessoal, é isso. A causa da gordura no fígado é a sua alimentação rica em carboidratos refinados, rica em gorduras trans, rica em açúcar. A origem da sua gordura no fígado é o seu sedentarismo, é a sua preguiça de trocar de roupa e fazer uma caminhada e se matricular numa academia e dar uma volta na praia para você que mora no litoral, ou dar uma volta na praça para você que não mora no litoral, que mora no interior. A preguiça de você que pega o carro ou pega o ônibus ou o Uber para andar 1 quilômetro em vez de ir a pé. Então, pessoal, a origem da sua gordura no fígado está nos seus hábitos. Então, se você não mudar os seus hábitos, se você não agir na causa, na base do problema, o problema vai continuar existindo, ok? A mesma forma que isso aqui funciona também para pressão alta, diabetes, colesterol alto. A origem desses problemas está nos hábitos. E se você não muda os seus hábitos, o problema vai continuar existindo, ponto final, porque a causa dele vai continuar lá. Então, pessoal, olha aqui, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, controle do estresse, sono de qualidade,
não beber, não fumar, manter um peso saudável, alimentação saudável, isso é o que vai resolver e tratar a sua gordura no fígado. Se você quiser saber como fazer isso, como ter os melhores hábitos cientificamente comprovados para poder tratar a sua gordura no fígado, sem médicos, sem remédios, sem exames, de forma natural, com estratégias que você pode implementar agora mesmo. Clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade, um livro de minha autoria que tem 100 passos para passar dos 100 anos, 100 hábitos para passar dos 100 anos, e esses hábitos vão te ajudar a eliminar gordura no fígado, controlar pressão alta, diabetes, controlar colesterol, melhorar insônia, controlar ansiedade, melhorar da depressão, se prevenir do câncer, do infarto, do derrame. Vai te permitir, possibilitar não tomar mais medicamentos para a pressão, para o diabetes, para o colesterol. E, mais uma vez, tudo isso de forma natural, com estratégias ao seu alcance e que você não vai precisar investir nada. Não vai precisar contratar ninguém, não vai precisar fazer nenhum exame, não vai precisar de nada além da sua força de vontade e do seu desejo de melhorar, tá bom? Então clica aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários, adquira o seu livro por apenas R$ 29,90 na versão digital, que atualmente é a única versão disponível. Tá bom, pessoal? Se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, independente de quando você tenha lido, tá bom? Então não tem risco nenhum você comprar o livro e achar que foi dinheiro jogado fora. Não, porque se você não gostar, eu vou devolver para você. Sem pergunta, sem burocracia e também sem perder a nossa amizade, tá bom? Então o risco disso aqui é todo meu de ter que pagar a multa para a plataforma caso você solicite o reembolso. Combinado? Então clica agora aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários. Não perca mais tempo e vamos tratar de uma vez por todas essa gordura no seu fígado, ok? Vou encerrar aqui a nossa enquete e vou passar pelo nosso chat aqui. Eu parei aqui no meu amigo Felipe Alves da Silva. Mando um abraço para Lívia das Neves, para Luciana Bastos, para Marisa Teixeira de Belfor Roxo, Loiva Zamboni, Regina Celeste de São Paulo, Maria Ivete, Maria da Silva Lage, da França, Paris. Bonjour, Madame Maria da Silva Lage. Bonjour, como ça va? Ça va bien? Très bom, très bom. Um abraço aí para Adelaide Correia da Cunha, Miriam Lousada, Sandra Santos, Eliana Compagnoni, Billy Zaura, Vilma Souza, Vanderlei de Ouro Preto, Elvira Pereira Reinaldo, de Campos dos Goitacazes. Abraço para a Luciana Bastos, para Nira Salão, para o Humberto, para Eunice de Souza Carvalho, para o Fábio Quadros Neves, perguntando se o chá de gengibre é uma boa pedida. É sim, Fábio, é uma boa pedida sim. Abraço para Lúcia Figueiredo, Penha Maria, Pipa, de São José dos Campos, Michele Cristina de Souza. Abraço para o Alguém Comum, para Penha Maria, que eu já mandei, para a Eliene Honório, Marisa Amorim. Abraço para o Elielson Silva, Maria do Socorro Paiva Santos. Abraço para o meu amigo Ivan Câmara Pereira, de Bagé. Para Amélia Murou, para Rosiane João. Bom dia, realmente eu comprei o café arábica e tenho tomado com canela e não colocado açúcar. Olha, a Rosiane João tá falando aqui o que eu acabei de falar, pessoal. Tá comprovando aqui o que eu acabei de falar. O grão arábica, ele é muito mais doce do que o grão conilon. Ele é um pouco mais caro? É um pouco mais caro, sim. Mas se você tiver condições de comprar, compre. E eu não estou falando isso porque eu tenho uma fábrica de café arábica, porque eu planto café arábica. Não, não tem nada na agricultura, não trabalho com isso. De forma alguma, estou bem longe disso. Nunca nem cheguei perto de plantar café. Então não tem um conflito de interesse. Eu estou falando isso aqui porque realmente eu acho que isso pode te ajudar a ter um hábito mais saudável sem abandonar o seu hábito de tomar o cafezinho, que eu sei que você gosta. Um abraço para Silvana Mateus, para a Luzia Silva. Aqui, ó, a Eliane falando também que já tomou café grão arábica, aliás, e às vezes sem açúcar, eu gostei muito. Aí, mais uma pessoa falando. Um abraço para a
Valdeci Maria Rocha. Abraço também para a Oscar de Campinas, para a Inês Lima, para o DN Casim, perguntando, tem como restituir o fígado? Pessoal, o fígado ele é um órgão que reconhecidamente tem uma excelente capacidade de regeneração. Agora, se chega no ponto de cirrose, aí coitado do fígado também, ele não vai conseguir se regenerar. Mas ali na esteatose, na hepatite, o fígado consegue se recuperar muito bem, tá bom? Um abraço aí para Pacheco, Esmeralda Oliveira, Doraroma Santos. E o Oscar perguntando aqui o café com adoçante. Oscar, o ideal é não tomar adoçante, mas o adoçante é menos pior do que o açúcar do ponto de vista de gordura no fígado, ok? Pessoal, ó, vou encerrar essa live aqui, mas eu separei 2 outras lives sobre o fígado que também vão te ajudar a continuar cuidando desse órgão fundamental para a sua vida, ok? Ó, quer ver? Nessa live aqui, eu falo sobre chás que ajudam a eliminar a gordura no fígado e nessa aqui eu falo sobre frutas que vão te ajudar nessa mesma missão. Não é um tchau, é um até logo, porque eu te vejo aqui ou aqui. Então até daqui a pouco, na próxima live. Um beijo para todo mundo, mas eu te vejo já já.